eu vou seguir com a minha apresentação agora, até pelo horário, tá? E depois nós abrimos o debate entre nós mesmos sobre perguntas em relação a cada apresentação. Estão vendo minha apresentação? Sim, doutor, estamos vendo. Ok, então vamos lá. Eu vou falar sobre o papel do exercício na efetividade da terapia compressiva no tratamento desses nossos pacientes com linfedema. Então, vamos lá, não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Ok, a gente tem vários consensos na literatura, guidelines, que nos mostram, que não tem discussão quanto a isso, e depois todas essas apresentações que foram feitas até agora, de que a terapia compressiva é o pilar do tratamento dos nossos pacientes com linfedema. Isso é indiscutível. E a gente ouviu agora, durante todas as apresentações, e se nós pegarmos os consensos e guidelines, nós também vamos ver que, como parte do tratamento, existe a atividade física, o exercício físico, e isso é escrito, porém não é dissecado, não é esmiuçado como fazer esse exercício. Então, eu vou pedir para o meu paciente caminhar somente, eu vou pedir para ele fazer o quê? Nadar, eu vou pedir para ele fazer o quê? Né? Então, é sobre isso que a gente vai falar. Sobre a terapia compressiva, que é o pilar do tratamento, já foi falado bastante, eu vou só passar rapidamente aqui. A gente tem que focar na rigidez dos materiais e na dosagem, né, da compressão, ou seja, na pressão que a gente aplica. A rigidez, entre rigidez e pressão aplicada, quanto mais rígido é o material que a gente aplica, mais efetivo vai ser a redução do edema dos nossos pacientes e maiores efeitos hemodinâmicos também. Então, se a gente observar aqui, a gente tem aqui na fase 1, que é a fase descongestiva, a gente vai usar materiais que gerem mais rigidez. Ou seja, nesses casos, o material de escolha são normalmente as bandagens. Tá? Pode-se fazer o uso de dispositivo com velcro na primeira fase? Pode. O problema é ter à disposição velcros com o tamanho do membro do paciente. Se nós pegarmos linfedemas pequenos, você até pode fazer. Tá? Agora, se você pegar aqueles linfedemas bem volumosos, que já foram mostrados algumas fotos, a gente não tem no Brasil esse tipo de dispositivo com velcro que você possa aplicar em linfedemas bem volumosos. Já na fase de manutenção, que seria depois da fase descongestiva, a gente também vai ter preferência por materiais mais rígidos. As meias elásticas somente em linfedemas muito leves, tá? E porque normalmente os dispositivos elásticos eles não são bem tolerados pelo paciente. Então a gente tem os dispositivos com velcro, né? E a gente tem as bandagens também. As bandagens geralmente fase 1, os velcros a gente pode fazer como manutenção em fase 2, assim como malha plana ou dispositivos circulares. Em relação à dosagem, a gente tem essa revisão aqui do Giovanni Mossi e do Attilio Cavesi, que eles mostram há uma carência de publicações na literatura sobre a pressão que a gente deve usar. Né? Então, analisando em linfedemas, como o Kikuchi já falou, a gente precisa de pressões menores em linfedema de membro superior para manutenção ou para tratamento. Já em relação a membros inferiores, eles colocam aqui uma variação entre 40 a 60 milímetros de mercúrio com materiais inelásticos, mas a gente precisa de muito mais estudos futuros para a gente determinar isso, até porque isso é muito variável. Vai variar da consistência da pele do paciente para que a gente possa aplicar, porque essas pressões vão se perder. Eu tenho pacientes que a gente consegue um ótimo resultado em fase descongestiva com bandagens, na fase de manutenção você põe dispositivo com velcro, o paciente volta a inchar. A gente tem que ter algum material mais rígido. Tem pacientes que só o velcro, ou às vezes só uma meia elástica de um tecido mais rígido já mantém. Então, a literatura ela é carente dessas respostas para nós e a gente tem que determinar de paciente para paciente. Tá? Não tente achar uma resposta clara. E sim, muitas vezes determine a compressão para o teu paciente com uma pressão adequada ou uma rigidez adequada, já informando ao paciente que aquilo pode ser provisório, que pode ser que não mantenha o resultado que você obteve com bandagens e ele tenha que trocar, ele tenha que fazer uma migração para outro dispositivo ou mais rígido ou com uma pressão maior. Então, assim, quando a gente fala em edema crônico, aqui entra o linfedema, esses edemas de difícil tratamento, ou é o linfedema, a gente vai fazer o quê? Começamos com alguma terapia compressiva, a gente vai aumentar a dose,
que seria em milímetros de mercúrio, ou aumentar a rigidez do material para ter melhores resultados quando esse edema, ou linfedema, é mais resistente ao tratamento. Ou a gente aumenta os dois. Aumenta a pressão no material e aumenta a rigidez. É claro que a gente deve pensar no conforto do nosso paciente e vai escolher qual que é a melhor opção. E geralmente a melhor opção nesses casos vai ser aumentar a rigidez do material, porque quem aqui já usou materiais com altas pressões de repouso sabe que ela não é tão tolerável, e até mesmo para você vestir o material. Então a gente geralmente aumenta a rigidez do material até para que não seja contraproducente, como o Dr. Kikuchi falou na apresentação dele. A gente tem que buscar o equilíbrio entre pressão e rigidez e que o paciente consiga trabalhar no seu dia a dia, ter uma qualidade de vida com aquele material. Eu prefiro muitas vezes que o paciente mantenha um certo edema, mas que continue tendo uma vida, do que tentar chegar a uma perfeição do membro e o paciente não conseguir caminhar porque o dispositivo não lhe dá conforto ou é contraproducente. Então, nós que estamos dispostos a trabalhar com esses pacientes, nós devemos conhecer todos os materiais que existem no nosso mercado. Há anos, nós começamos no Brasil e tínhamos pouco material. E nós fomos mostrando às empresas a necessidade de ter, e hoje a gente pode dizer que a gente tem uma felicidade em relação à quantidade de materiais que já tem no Brasil. Está perfeito? Não, não está perfeito. Mas se a gente voltar para o passado, a gente não tinha nada, tinha só as meias elásticas, e linfedema não dá para a gente tratar com meias elásticas, não é adequado, pelo menos para a maioria deles. E agora a gente fala dos músculos, que o nosso papel aqui é falar de exercício, né? Então, qual que é o papel dos músculos no nosso sistema circulatório? Em primeiro lugar, a expansão do músculo, tá? Ele faz um aumento da compressão do tecido, a compressão dos vasos, como está mostrando aqui, e do espaço intersticial, o espaço que a gente tem entre os tecidos, tá? Desta forma, ele vai aumentar a pressão venosa externa. Então, ele aumenta a pressão fora do vaso. Com o aumento da pressão fora do vaso, você diminui a filtração do capilar, ou seja, você diminui a perda de líquido para fora do vaso. Você aumenta a absorção linfática, ou seja, você aumenta a absorção de água, de líquido, pelo sistema linfático, e você também desloca os líquidos distais, ou seja, que estão mais na região de tornozelo, pé e perna, para regiões mais proximais, aonde porventura ele possa ser absorvido em casos de linfedemas que não tem nenhuma absorção no membro. Então, essa é a função dos músculos. Quando a gente coloca uma bandagem ou um material de compressão mais rígido, inelástico, a gente faz o quê? A gente melhora, a gente amplifica essa ação muscular. Agora, se nós ganharmos força aqui, nós melhorarmos a força aqui, ou o tamanho do nosso músculo, a gente vai fazer com que isso aumente mais ainda. A gente melhora mais ainda os resultados do efeito muscular na nossa circulação. Agora, a questão que a gente tem é qual é o tipo de exercício que a gente deve fazer para o nosso paciente? Algum exercício aeróbico? Pedir que o paciente caminhe? Ou um exercício de força? A gente vê comumente os nossos pacientes serem orientados a caminhar. Mas lembre-se, nosso paciente praticamente, quando chega com algum grau de linfedema, ele não sabe mais caminhar, ele não tem mais força. Se vocês se recordarem uma imagem que o Kikuchi mostrou anteriormente, ele mostrou corte de um braço, né, numa necrópsia, de um membro onde tinha linfedema, no outro onde não tinha linfedema. No membro com linfedema existia uma atrofia muito importante, ou seja, o nosso paciente perde músculo de uma forma significativa quando tem linfedema. Então, quando a gente pedir para o nosso paciente fazer um exercício aeróbico, pense bastante se vai ser efetivo, porque o nosso paciente não tem mais músculo, né? Então, veja bem aqui, isso é um caso de linfedema nosso. Veja, esse paciente no caso, estava acamado, né? Ele perdeu 50 quilos com a gente aqui, né, no tratamento. Então, veja, 50 quilos a mais em euro, esse paciente ficava mais acamado, movimentação muito, muito, muito ruim, muito precária, então ele entra num desuso muscular. Com esse desuso muscular, a gente vai ter uma atrofia muscular, consequentemente, nós vamos ter perdas funcionais dos nossos pacientes. Então, pedir para um paciente desse caminhar, mesmo depois que você diminua o tamanho do membro dele, é pedir para ele fazer uma coisa que ele não sabe mais fazer, ele não tem mais capacidade. A chance de lesão, a chance de quebra, a chance de fratura é grande. O paciente perdeu a capacidade funcional dele nesses casos aqui. Só para vocês terem uma ideia de como funciona a perda muscular, vamos lá. Isso aqui é um trabalho feito em ratos, onde eles suspenderam a pata traseira de ratos por 9 dias e eles já observaram uma atrofia muscular significativa apenas em 9 dias com acentuada proteólise. Tá? Ou seja, quebra das proteínas musculares. Veja, 9 dias, isso aqui já foi demonstrado em laboratório.
A gente sabe aqui, ó, que músculos inativos, isso serve para os nossos pacientes com linfedema, tá? Tem pacientes doentes ou pacientes imobilizados em leito de UTI ou acamados em casa, resulta em um rápido decréscimo da massa muscular. Isso é rápido mesmo, tá? Principalmente por quê? Pela aceleração da proteólise, da quebra das proteínas pelas calpaínas. A gente está entrando aqui na fisiologia do exercício. Agora, veja, então a gente vai pedir para esse paciente fazer uma fisioterapia com peso leve, ou vai fazer um exercício leve, ou vai caminhar. Gente, exercícios de baixa intensidade também resultam em perda proteica. Então, a caminhada ou algum movimento somente não é suficiente para o nosso paciente. Ele também continua a perder proteína, nesses casos, e perder massa muscular. Tá, isso aqui não é uma besteira, tá? Tanto que em 2004 o Prêmio Nobel de Química foi dado aos pesquisadores que descobriram como que essa degradação era de proteínas, como era esse processo de degradação. Então, o Prêmio Nobel de Química. Então, gente, isso aqui não é nenhuma besteira. Isso acontece com a gente. Fica um pouquinho de tempo sem fazer, ou fica acamado para ver como é que você sai do hospital. Fica engessado para você ver como é que você fica. Nossos pacientes, eles são assim. Então, veja, quando a gente perde massa muscular, a gente desenvolve secundariamente no nosso paciente com linfedema uma perda de bomba muscular. E isso aqui, ele é uma das causas secundárias de insuficiência venosa. Então, o nosso paciente com linfedema vai evoluir para uma insuficiência venosa secundária por falha de bomba muscular, se nós não nos atentarmos a trabalhar com os músculos do nosso paciente. Então, serviços que apenas trabalham na descongestão do membro sem pensar que existe algo muito maior por trás, além do sistema linfático, não muito maior, mas tão grande quanto, não, ele está ajudando parcialmente esse paciente. Esse paciente pode permanecer numa hipertensão venosa, mesmo com o membro já descongestionado. Então, veja, casos como esse daqui. A gente tem uma hipertensão venosa ambulatorial por falha de bomba. Se a gente tem essa hipertensão venosa por falha de bomba, a gente aumenta mais ainda a filtração capilar, ou seja, perde-se mais água para o interstício, aumenta mais ainda o edema, há uma sobrecarga maior ainda do sistema linfático e a gente desenvolve, então, um linfofleboedema. Nesse caso aqui, até foi uma das perguntas que eu respondi aí no chat, tá? É um caso de um paciente com um linfedema, que evoluiu com uma insuficiência venosa crônica secundária por falha de bomba, evoluiu com úlcera, tá? E é um paciente que até tentaram no passado fazer uma cirurgia redutora, mas vê que não funciona, né? Não é isso que resolve o linfedema, é a terapia compressiva. Isso aqui podia ser feito depois de um tratamento adequado. E ela recidivou naturalmente, tá? Então, esse paciente aqui fez uma úlcera por estase venosa secundária a um linfedema. Agora, quais exercícios fazer? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Será que flexibilidade, como está aqui, ou aumento de mobilidade do tornozelo é suficiente? Essa é a pergunta que a gente faz. Não, não é suficiente. Isso aqui é interessante apenas para a gente ampliar o movimento aqui de tornozelo, tá? Agora, isso não gera ganho de força, ok? Para gerar ganho de força, a gente precisa ter trabalho muscular. Então, a efetividade do músculo depende, sim, da mobilidade? Depende. Agora, depende de força também. Tá? Agora, a gente vai fazer um trabalho, então, direcionado para ganhar força, a gente vai ganhar força rapidamente. Tá? Nesses estudos nos mostram que em 12 semanas, ou seja, 3 meses de trabalho muscular adequado, com carga adequada, a gente tem um ganho de força significativo, mesmo com quase nada de hipertrofia. Tá? Por quê? Por uma adaptação neural. Isso, sob via de regra, a gente tem em todas as pessoas. Tá? A gente vai ganhar músculo. Então, quando você começa a fazer uma academia, eu ganhei força, mas você olha no espelho e continuam franguinho. Por quê? Porque o processo de hipertrofia ele é mais demorado, mas a força é mais rápida por uma questão de adaptação neurológica. Agora, sim, o que a gente vai fazer, né? Se eu peço para o meu paciente caminhar, veja que interessante aqui, ó. Nós temos duas vias na fisiologia de enzimas. A gente tem uma via aeróbica, de exercício aeróbico, e temos uma via de anaeróbica. Quando a gente exerce um trabalho anaeróbico, ou seja, um trabalho resistido, esse trabalho de musculação, a gente faz o crescimento desse sistema de ATP fosfocreatina aqui, um crescimento dessas enzimas, um crescimento significativo de quem está sem treino aqui. Agora veja, se eu fizer um treinamento aeróbico desse paciente aqui, veja que as enzimas anaeróbicas não crescem, não aumentam, ou seja, você não estimula o sistema de energia pelo músculo. Ela vai aumentar quando? Quando eu tenho um exercício
aeróbico. Aí você vai aumentar as enzimas aeróbicas, porém, veja que as enzimas aeróbicas não aumentam com o treinamento resistido. O que eu quero mostrar com isso? Que você não pode dizer para o teu paciente, você pode caminhar, você pode fazer pilates, pode fazer musculação, você pode nadar. Não existe ou. Existe você fazer um trabalho resistido, um trabalho de musculação e um trabalho aeróbico. Eles se somam. Um não substitui o outro. Os nossos pacientes de doenças venosas e linfáticas devem associar os dois. Agora, o treino não pode ser no mesmo tempo. Eu posso fazer um treino de musculação agora e na sequência eu vou correr mais meia hora. Não porque uma via inibe a outra. Então, nós precisamos ter um treino com, no mínimo, 5 horas de diferença para que seja produtivo o treinamento resistido e seja produtivo o treinamento aeróbico para a gente ter os melhores ganhos, tanto do atleta quanto nos nossos pacientes. A fisiologia é a mesma, né? Então, assim, para a gente fazer exercícios resistidos para os nossos pacientes, a gente tem que ter um estímulo necessário para quê? Para estimular a síntese proteica. Para que a gente estimule a síntese proteica, o exercício tem que ser forte o suficiente para causar adaptação. Então, o exercício geralmente é de moderado a alta intensidade, tá? Para que a gente consiga gerar ganho de força nesse paciente aqui. Mas meu Deus, meu paciente tem vários problemas, ele não vai conseguir carregar uma carga alta. Gente, quando você pensa numa carga alta, não pense no cara da academia que já está levantando ali 300 quilos de leg press. A alta carga para esse paciente aqui é 10 quilos muitas vezes, mas você tem que saber, o profissional que está trabalhando com ele, e na nossa clínica nós temos profissional da educação física, a gente não se mete na área deles, porque eles sabem o que é uma carga moderada, alta ou baixa para o teu paciente para gerar o ganho de gerar adaptação muscular, gerar síntese proteica e todo aqueles estímulos das enzimas oxidativas e enzimas do ATP fosfocreatina. Então, o trabalho tem que ser forte. A gente precisa, né, estimular os nossos pacientes e todos os músculos, né? Se a gente observar esse vídeo, ele mostra claramente que a gente não pode trabalhar apenas panturrilha, como é um conceito que vem de décadas assim, e séculos já, mostrando que a nossa bomba principal é a panturrilha. É muito importante a panturrilha, mas sem os outros músculos que vocês estão vendo acendendo em vermelho, a panturrilha não vai funcionar. Então, o trabalho dos nossos pacientes, quer sejam eles com problemas venosos ou linfáticos, deve constituir o trabalho de todos os grupos musculares dos membros inferiores. Esse é um trabalho que nós publicamos ano passado na Phlebology, em que a gente quis avaliar exatamente isso, né? Qual seria o efeito do exercício de força em pacientes idosos na efetividade da terapia compressiva. Ok? E a gente fez trabalho com idosos, tá? Pós-pandemia, com intensidades beirando 80% de carga máxima, de uma repetição máxima, ou seja, de alta intensidade para os nossos pacientes idosos, envolvendo todos os músculos por 12 semanas. Tá? E os resultados foram sensacionais. Né? Em primeiro lugar, tivemos um ganho significativo, né? Vou mostrar aqui, um ganho significativo de força no grupo que fez o treinamento, e no grupo que não fez treinamento, nós tivemos uma perda significativa de força, como a gente vê aqui no gráfico. O grupo de idosos que fez exercício de força ganhou significativamente força no teste final, e o grupo que ficou parado, mesmo sendo orientado a manter suas atividades diárias, esse grupo perdeu massa muscular. Eles não ficaram de cama, eles continuaram a ter suas atividades diárias, mas não tiveram programa de treinamento. Veja como é importante a gente fazer exercício. E olha, nós não tivemos hipertrofia, como eu mostrei naquele gráfico, a gente avaliou isso com o padrão ouro, que é um exame chamado DEXA, que é uma densitometria de corpo inteiro. Agora, em relação às pressões de compressão, a gente mostrou que com o exercício resistido, nós aumentamos significativamente as pressões de interface da terapia inelástica, tá? Como a gente vê aqui, mesmo na marcha ou mesmo em repouso, nossos pacientes sendo aplicado a mesma pressão. Veja que interessante, a gente falou agora há pouco que se a gente aumentar a pressão, a dose de compressão pode ser desconfortável e até contraproducente para o nosso paciente. Então, a gente percebeu no nosso estudo que se a gente aumentar a força com exercício adequado, a gente pode manter a mesma compressão da bandagem ou do dispositivo com velcro e as pressões vão ficar maiores e você não vai fazer nada contraproducente. Nós não mudamos a rigidez do material, nós não mudamos a pressão do material aplicado, a gente só aumentou a força. E aumentando a força, nós aumentamos a efetividade da terapia compressiva, melhorando os efeitos pressóricos. A gente também tem resultados muito interessantes. Veja, só 30 dias de trabalho aqui, a gente analisou os 20 pacientes para o Congresso Brasileiro do ano passado. Veja só o teste com exercício de carga que a gente faz na clínica,
em que o paciente tem que levantar e sentar por 30 segundos, o paciente tem um aumento de vezes significativamente. Com 30 dias somente de treino, o paciente já tem resposta. Não foram nem 12 semanas. Com 4 semanas, as respostas já são significativas no aumento da frequência, isso com todos os pacientes aqui doentes, tá? Em relação a esse teste, o Time Up and Go, que o paciente está sentado, ele levanta, tem que caminhar 2,5 metros ou 2 metros, depende do teste que a gente queira fazer, passa em volta do cone e volta, e senta novamente. Esses pacientes têm uma lentidão para fazer isso quando começa o trabalho com a gente aqui, e a gente vê uma diminuição do tempo em 30 dias apenas, com o trabalho adequado de correção de marcha e ganho de força, correção de marcha e ganho de força. Ou seja, como conclusão dessa apresentação aqui, terapia compressiva, a gente, em pacientes com linfedema, principalmente, aumentar a rigidez ou aumentar a pressão, mas isso não pode ser contraproducente, tá? A gente, às vezes, quer aumentar tudo isso daqui e faz o paciente daí não ter qualidade de vida. Exercícios, tá? A gente pode fazer exercícios aeróbicos? Podemos, mas geralmente o nosso paciente vai fazer esse exercício aeróbico na fase 2 e vai fazer um efeito massagem, vai melhorar o nosso linfedema, vai manter os resultados. Nós, na fase 1, que seria aquela fase descongestiva, geralmente o exercício é muito mais educacional, é pouco aeróbico e muito mais resistido. E depois, na fase 2, ele começa o aeróbico e mantém exercício resistido. E como fazer os exercícios resistidos? Com carga, alta carga, né, de acordo com a avaliação do profissional adequado. Não vamos nos meter nessa, não adianta mandar o paciente fazer isso, ele não sabe mais fazer, ele vai se machucar, tem que ter supervisão. Nós ganhamos força nas primeiras semanas e com isso ganhamos pressão de interface e vamos ter melhores resultados tanto no tratamento inicial quanto na manutenção. Tá? A gente melhorando a função, a força funcional, nós melhoramos a marcha dos pacientes e preparamos o paciente para a segunda fase de manutenção também e melhoramos a qualidade de vida. Agora, não se esqueçam que, além de tudo esse benefício do exercício, ele também tem uma ação anti-inflamatória, que é um grande problema dos nossos pacientes com linfedema e nossos pacientes obesos, nossos pacientes com insuficiência venosa, nossos pacientes com lipedema. Todos têm uma inflamação importante. Todos falaram aí de nutrição e eu estou falando de exercício como ação anti-inflamatória. E aqui só para mostrar para vocês os resultados desses pacientes que eu mostrei ali. Esse é o paciente que perdeu 50 quilos aqui em 2 semanas, nossa clínica. Essa paciente aqui perdeu algo em torno de 6 quilos, se não me falha a memória. Esse é um paciente que o Push mostrou na primeira semana, ele perdeu 15 quilos. E essa paciente, sem dúvidas aí, ó, cicatrização de ferida, essa eu não me recordo quanto ela perdeu de peso aqui já é uma foto já com 3 meses com a cicatrização, mas o volume já diminuiu precocemente. Então, assim, diminuímos o volume dos nossos pacientes, melhorando qualidade de vida, qualidade funcional, social e damos autonomia aos nossos pacientes, porque esses pacientes se tornam independentes pelo ganho de massa muscular. Obrigado a todos e agora é com vocês as perguntas. Vamos lá, agora desbloqueiem o microfone de todos. Alberto, tem alguma pergunta para fazer? Tem. Doutor, tem 2 perguntas aqui. Minha câmera não está funcionando, viu, pessoal? Então eu peço desculpas se tive um problema na câmera. Mas vamos lá. As 2 perguntas que a gente tem aqui, 3. Não. Agora, vamos lá. Em quais situações os doutores solicitam linfocintilografia? Eu, particularmente, quase nunca solicito linfocintilografia, porque o paciente muitas vezes já vem com o exame, mas os casos que eu mostro para vocês e quando chegam para mim, eles são casos clássicos de linfedema, né? Não vou expor ele a um exame um pouco invasivo, a menos que haja alguma dúvida de termos um linfedema associado a um lipedema, alguma coisa, mas normalmente, como não muda, para mim o tratamento ele é basicamente o mesmo, a terapia compressiva, eu só numa dúvida muito grande eu peço a linfocintilografia. Não sei vocês aí. Eu utilizo da cintilografia quando eu tenho a história do paciente deixar alguma dúvida, sabe, de início ou de alguma causa específica. Aí eu gosto de pedir a linfocintilografia, sim. Mas, em grande parte, você identificando, por exemplo, um pós-infecção, pós-trauma, o que quer que seja, aí dificilmente eu vou atrás de uma linfocintilografia e já instauro o tratamento, sabe? Eu gosto da linfocintilografia, mas eu tenho um pouco de pena da paciente de pedir, porque o que a gente vê em Salvador é que o serviço onde eu peço com aquela avaliação semi-quantitativa, é o único lugar que faz semi-quantitativa.
com a linfocintilografia, eu peguei vários pacientes que tinham linfedema no membro, mas o outro membro também tinha uma avaliação semi-quantitativa ruim. Eles eram muito semelhantes, só que só o membro que tinha um linfedema clínico. O outro membro também estava doente, era subclínico. Então, eu gosto da linfocintilografia, mas eu sei que não é um exame agradável e às vezes a paciente fica semanas com o membro mais inflamado. Eu acho assim, que se você vê o benefício, eu acho que eu não tenho que achar que tem pena do paciente, eu tenho dó, porque você está vendo o benefício para entregar para ele. Eu não tenho esse problema não, Miriam. O problema é realmente onde que eu vou ver o benefício com o resultado. Aí sim, se eu me convenço que eu tenho, eu peço independente do paciente, porque eu acho que se o exame é benéfico, aquele tempo, né, é desagradável, mas é benéfico para ele, então tudo bem. En relación a Venezuela, encarece hasta el tratamiento. Entonces, y también mis ciudadanos lo hacen. Yo trabajo también en Caracas, y en Caracas, en un solo lugar, el paciente tiene que trasladarse. Entonces, si ya yo tengo un diagnóstico clínico, que ultrasonido, que la historia del paciente, me parece que la voy a encarecer muchísimo. Muy pocas veces he solicitado. Roberto, mais alguma? Temos mais uma pergunta aqui, tá? Doutores, sobre a suplementação no exercício, existe alguma indicação para o uso de whey e creatina no paciente de linfedema? Cara, isso é como qualquer suplementação no exercício, né? Se você só fizer suplementação de creatina e whey, o músculo não cresce sozinho. Tá? Ele vai ter que ter o exercício. Tá? Então, como você vai fazer? A creatina é o suplemento mais estudado no mundo, né? Tem vários benefícios que a gente tem da creatina, até para a parte cognitiva, a creatina, veja só, é interessante, ela age naquele sistema de enzimas anaeróbicas, né? Então, você aumenta muito aquele sistema de ganho de energia pelo sistema ATP-fosfocreatina. Eu oriento os meus pacientes, sob via de regra, alguns que a gente acha necessário, entrar com isso para manutenção de ganho de força e dar mais energia para ele. Tá? Mas antes de qualquer coisa, a suplementação, fazer ela isoladamente não faz muito sentido. Aí eu iniciaria primeiramente para os nossos pacientes com uma boa avaliação nutricional, com um nutricionista que esteja a par dessas doenças também, né? A gente tem que ver que existem nutricionistas que se interessam bastante pela abordagem dos pacientes circulatórios, e eu passo primeiro para isso, né? Passo primeiro para a nutrição. E depois, quando a intensidade começa a aumentar do exercício, aí a gente pode entrar com essa suplementação se for necessário. Doctor Eduardo, una pregunta. ¿Quién hace el programa de entrenamiento de ejercicio? ¿Usted o el entrenador? El entrenador, mi clínica, el entrenador. Okay. Podemos hablar juntos, pero su palabra es la última palabra. Perfecto. Eu gostaria de perguntar se vocês utilizam Me travou. Travou. Enquanto não volta, Alberto, tem mais alguma, não? Tem mais uma. Ela falou o seguinte, ó. Eu sou fisioterapeuta e as minhas pacientes perguntam, né, sobre a suplementação durante o exercício mesmo, que é para utilizar juntamente com o exercício a parte de suplementação. Sim, da mesma forma que você utiliza durante o exercício, qualquer outro exercício. Pode fazer sim. Mas é como eu falei, às vezes esse paciente ele vai se beneficiar inicialmente, ele tem tanta atrofia muscular que ele vai se beneficiar inicialmente por uma boa nutrição. Isso. Entendeu? Porque se você ficar enchendo também de proteína, existe N trabalhos evidenciando aí que nem sempre a quantidade, nós não temos um consenso ainda. Tem muita gente que consome muita proteína por quilo de peso e que aquilo não faz sentido algum. Né? Então, você, na tua dieta mesmo, você já consegue suprir a proteína que esse paciente precisa. A creatina já é uma questão de energia. A creatina você pode fazer e deve associar. Agora, a proteína, eu começaria primeiro com uma boa nutrição.
Até porque uma boa nutrição já vai suprir essa proteína adequada para esse paciente. Fechou. E temos mais uma pergunta, né? Essa daqui está em inglês, eu vou traduzir aqui, ó. Algum benefício dos flavonoides associado, né, com exercícios e compressão? E na verdade a gente tem estudos, tá? Tem vários estudos mostrando ações de drogas venoativas, né? Esse é o termo genérico. Os flavonoides faz parte desse grupo. Ah, a partir do linfedema já, com ação anti-inflamatória, uma série de coisas assim. Então tem estudos, mas não são estudos contundentes, principalmente se você pensar ele frente a não realizar o restante, tá? Então, eu acredito assim, se você quer otimizar ao máximo o seu tratamento, eu acho que tudo bem o uso de droga venoativa, entre elas os flavonoides, e aí a gente tem que citar a mais pesquisada nessa área, que é a diosminisperidina, não só a diosminisperidina, né, mas a micronizada, que é a mais estudada neste segmento, porque acaba, por questões industriais, tendo mais estudos mesmo. Mas eu não diria que é um fator essencial. Eu acho que é um fator adjuvante bom, desde que você faça o restante tudo muito bem. Acho que esse que é um ponto. Porque, às vezes, como é um medicamento, né, muitos usam isso como um apoio e acabam pecando no restante, que é talvez mais importante nesse alicerce. Eu concordo com o Kikuchi, e eu tenho muito cuidado em falar dessas drogas, porque às vezes a gente fala que existe algum benefício e muitas vezes as pessoas daí prescrevem isso para tratamento, né? Na verdade, se o paciente está usando, eu até mantenho, mas eu com o tempo eu vou tirando, até porque o próprio exercício, a terapia compressiva, já tem ação anti-inflamatória. Então, esses flavonoides, as drogas vasoativas, elas não têm, elas até trabalham, mas não com essa hipertensão que a gente tem de capilar, esse aumento absurdo de filtração, elas não conseguem compensar esse tipo de linfedema. Talvez um edema seja um pouco mais apropriado no edema mais leve, mas no linfedema em si eu acabo depois tirando para não encarecer ainda mais, né, o tratamento do paciente e não ter o resultado que a gente espera, porque a gente vai ter muito mais o resultado de forma mecânica do que química. Miriam ia falar o quê? Aquela hora? Eu ia falar da compressa de gelo. Essas penas assim inflamadas, eu uso muito gelo. Agora eu tenho deixado o paciente com a perna mais quentinha, eu peço para fazer compressa de gelo diária. Eu queria saber da experiência de vocês com o gelo. Cara, eu não uso, Miriam, tá? Eu não uso. Existe um trabalho publicado, não vou lembrar em que década foi, se foi década de 70 ou 80, em que eles observaram que o aumento de temperatura da pele estimulava a função do linfângio. Tá? E uma das coisas que as bandagens fazem é aumentar a temperatura também. Então, eu faço o contrário, inclusive, tá? Eu viso muito mais o aumento de temperatura para estímulo linfático do que o gelo. A menos que você tenha um motivo inflamatório local, que você queira fazer uma ação anti-inflamatória com o gelo. Mas ele normalmente tem a perna mais quente por estase mesmo, né? E aí você, começando esse trabalho de exercício e compressão, você vai diminuir essa temperatura. Agora, esse trabalho foi interessante, tanto que você observa compressas mornas em pacientes edemaciados, tem uma resposta com a perna para cima, naturalmente, né? Tem uma resposta de diminuição do edema muito grande pelo estímulo da função do linfângio. Ele melhora a contração e o sistema linfático. Interessante. Conhecia. Uma pergunta aqui, pessoal. Na verdade, são duas perguntas, mas eu acho que elas são quase complementares e eu quero dividir com vocês. Como os autores manejam a dor do paciente com úlcera associada a linfedema, a aceitação da compressão nesses casos com úlceras, e já emendando com a segunda pergunta, que é o seguinte:
Ainda existe indicação de bota diurna no linfedema com ou sem úlcera hoje em dia? Bom, en pacientes que tienen úlceras, yo realizo vendaje multicapas y hago cura de herida avanzada, porque generalmente tienen una enfermedad mixta, pero una enfermedad mixta por todo lo que hablamos hoy. Y solo que ahí los curativos no los realizo cada, o sea, cada 5 días, sino con menos tiempo, es más corto, cada 3 días. Pero yo realizo cura de herida avanzada más vendaje multicapas con vendas de corto estiramiento. No sé si los demás. Se nós estamos pensando numa úlcera venosa ou associada ao sistema linfático, a terapia compressiva ela é o padrão ouro. Claro, Então, é o que você vai usar, e com altas pressões de interface, né? Então, se a gente vai usar, o padrão ouro para terapia de úlcera é compressão acima de 40 milímetros de mercúrio. Então, a gente já está tratando paciente com linfedema e uma úlcera, que a gente vai usar pressões maiores do que isso ainda, você está fazendo um bem, e a dor vai diminuir desse paciente, a menos que haja outro fator causal da úlcera. E a gente tem que pensar na úlcera mista com componente arterial, a gente tem que pensar muitas vezes em um paciente idoso com uma úlcera por arteriolosclerose, úlceras atípicas, para que você tenha tanta dor, né? Normalmente, se for uma úlcera venosa e linfática, ela não é tão dolorosa, processo infeccioso, mas a terapia padrão para esses pacientes aqui é sim a terapia compressiva e vai diminuir a dor desse paciente. sí, es muy importante también que estemos muy seguros de la parte arterial de ese paciente. Vamos? Recordemos que nosotros con nuestras manitos tocar un pulso con las dos manos es muy difícil. Entonces, para eso utilizamos el eco. Para ver la parte arterial también distal es muy importante. Y porque es muy difícil medir un índice tobillo-brazo en esos pacientes, que sería lo ideal, pero un índice tobillo-brazo en una pierna así, por más que no tengo el brazalete para esa pierna, pero sí puedo realizar un ecodoppler y evaluar la parte arterial mínimo distal antes de colocar un vendaje en ese paciente. Vou realizar o índice hálux-braço, né? Também, Sí. aí é mais fácil. Sí, el índice tobillo-brazo. E, bom, agora, doutor, temos mais uma pergunta aqui. Duas perguntas, mas essas acho que são, vamos considerar que são as duas últimas. Eu vou fazer a primeira que está aqui, ó. Qual que é a experiência com o uso de laser terapia de baixa potência para reduzir processo inflamatório? Isso é com você, Miriam. Eu não tenho experiência. Sí. Eu tenho usado o LED infravermelho, né? Com LED não tem trabalho com laser, né? Mas é laser de baixa potência. Mas eu tenho observado um bom resultado da fibrose. Mas assim, é experimental também, não tem trabalho sobre isso. Eu estou fazendo um trabalho sobre lipedema para dor, e a gente está percebendo uma melhora da fibrose, então a gente está usando nos pacientes com linfedema também, mas também isso não tem publicação. Kikuchi. O laser, na realidade, o que a gente sabe, né? O laser infravermelho, a gente está falando próximo do infravermelho, o próprio infravermelho, que são aqueles em torno de, a partir de 800 até o 1100 nanômetros. Mais que isso, já tem alta absorção pela água, já não é tão bom. Mas lasers nessa base aí, a gente sabe que a irradiação dele de forma não letal, né, que é uma quantidade de energia somatória determinada, ela tem um efeito anti-inflamatório. O problema é a inespecificidade da aplicação. A gente não consegue aplicar de forma uniforme nesse tecido. E aí que entra o laser de baixa intensidade, para tentar essa uniformidade. Mas mesmo assim, manualmente ela não é fácil. E além disso, existe uma variação na literatura sobre a quantidade de energia total que a gente deve dar por área para que atinja esse nível de tanto de analgesia quanto de anti-inflamação e até do processo regenerativo, né, que a gente tá falando, o processo regenerativo celular. Em laboratório, a gente já se sabe a resposta, inclusive mitocondrial, ao laser infravermelho, né? Ou seja, certamente o laser ele pode ter uma ação
analgésica, anti-inflamatória e regenerativa para o tecido, tá? O problema é exatamente a questão da dose. Então, o que a gente tem hoje? A estimativa da maioria dos autores é que a gente fique com uma dose anti-inflamatória, tá? Que vai ficar entre 5 a 7 joules por cada centímetro quadrado de área que você tem que atingir. E aí, o seu laser de baixa intensidade, ele é um laser possivelmente de meio watt de potência total, e você tem que calcular pelo tempo quanto que você tem que discorrer em toda a área lá do processo. Agora, você imagina um membro com linfedema. Isso vai ficar a vida toda irradiando para tentar fazer alguma coisa, né? E aí que estão se pensando hoje nos lasers de alta intensidade para fazer essa irradiação. Diferente de uma úlcera, né? Uma úlcera tem uma área determinada e ali você conseguiria utilizar isso, ou um processo inflamatório focal. Agora, pensar num linfedema de um membro, eu acho complicado analisar isso em questão de laser de baixa intensidade. Você usa, Kikuchi, o laser de alta potência para linfedema? Eu não uso. Eu não tenho essa. Você não tem. Não me convenci, essa é a grande verdade. Eu não tenho convencimento pessoal de que eu estou fazendo algo mais benéfico para o meu paciente, então não uso. Esperando alguns trabalhos virem aí, alguma coisa vir diferente ou alguma forma diferente de aplicação para que eu possa me convencer de que tem algum sentido maior. O que eu volto a repetir, em bancada de laboratório existe e faz sentido, mas uma coisa é a gente traduzir ou transportar o que o laboratório diz para a resposta clínica do mundo real, né? Então isso é um passo bastante diferente. Roberto? E do laser, acho Roberto, que eu concordo. e a pergunta se, no caso do laser, 660 ou 860, é isso? 860 deve ser difícil, talvez pode ser 840, 808, mas tudo bem, mas pode existir, mas é esse tipo de laser, tá mais o 800 do que o 600. O 600 ainda está dentro da luz visível, né? Lembrar que a luz visível vai de 400 até perto de 750. O próximo do infravermelho já é acima de 750 até o próprio infravermelho, né? Que a gente chama ali em torno de 1100. E temos uma última pergunta aqui, que é o seguinte: moro numa região muito quente e minhas pacientes têm uma resistência muito grande com o uso de compressão multicamadas. Relatam que tem muita coceira e a pele fica muito frágil. Vocês têm alguma dica para melhorar esse engajamento? Moro numa região fria. Eu geralmente a hidratação é um ponto fundamental aí, né, Alberto? Para a gente cuidar dessa pele. Mas se eu não tenho, que geralmente a pele já é frágil, né? Tem duas coisas que tem que prestar atenção. Se a pele já não é frágil e a gente não tem que fazer uma boa hidratação, esses cuidados, deixá-la mais nutrida, essa pele, ou também se o paciente não está tendo intolerância a material também, né? Porque às vezes a intolerância ao material pode gerar algum tipo de reação alérgica, né? Mas eu geralmente, se não melhora com a troca do material ou com uma hidratação adequada do membro, eu sempre peço uma avaliação com um dermatologista. Não, porque a gente tem que tentar, de todas as formas, ajudar esse paciente. Ele precisa da terapia compressiva. Então, se eu não estou conseguindo hidratando, trocando de material ali, eu preciso que alguém da área da pele veja se não há outro problema associado. Essa é a minha conduta. Não sei vocês, né? Bueno, yo en Venezuela, yo aparte de la hidratación, utilizo como primera capa una capa pasiva con algodón, que es como un algodón laminado, que casi nadie es alérgico. Es un algodón, es como una tela, pero de algodón. Y mantiene la hidratación del paciente y el paciente nunca hace alergia. Y yo vivo en un área tropical, o sea, yo vivo en el Caribe. Sí. Y siempre enfatizo la importancia. Tenemos que nosotros los médicos, educar a los pacientes. Yo creo que es importante que el paciente sepa que la compresión es básica para él,
que si él quiere mejorar, él tiene que asumir su tratamiento. Es un compromiso mutuo, porque no puede ser solamente nosotros matando y él no hace nada. No, él tiene que asumir el compromisso. Roberto, é com você agora para o encerramento, Roberto. Pessoal, infelizmente estou com a câmera totalmente aqui off. Deu pau aqui na câmera, mas eu quero primeiramente colocar alguns agradecimentos. Primeiramente, doutora Josefina, sei que entendo que a gente tem nossos desafios de língua, né, nossas barreiras de comunicação, mas eu acredito que foi uma conversa muito boa, uma discussão muito boa e que sua participação é fundamental. A Sigvares hoje, ela trabalha, hoje a gente responde pela Sigvares do Brasil, mas nós temos um trabalho intenso na América Latina que a gente quer aumentar, quer desenvolver e contamos muito com os nossos grandes especialistas e principalmente com os nossos parceiros, e você é uma delas. Falo em nome da Simone, ela não está aqui aparecendo no vídeo, mas ela está aqui conosco na reunião. Mas em nome da Simone e de todo o time da América Latina, eu queria agradecer você, doutora Josefina. Muito obrigada, muito obrigada. Muito obrigado. E conte com a gente. Também queria agradecer a doutora Miriam, para que todos saibam, a doutora Miriam não está nem no Brasil, né, doutora Miriam? Tá pertinho da Sigvares da Suíça, tá na Suíça, lá na Sigvares, tá literalmente pertinho ali da gente e está aqui presente conosco, deu uma aula incrível e, de verdade, obrigado por participar conosco, mesmo depois de tantas barreiras aí, até mesmo de distância, mas que a gente consegue sim conectar online e aumentar a discussão e enriquecer. Tá também lá na Bahia e com certeza a gente vai ter aí, colher novos frutos no tratamento do linfedema nesse nordeste do nosso Brasil. O doutor Rodrigo Kikuchi, né? Que já conheço também há bastante tempo, já está aqui conosco há bastante tempo. A gente vem fazendo um trabalho bem interessante junto ao doutor Rodrigo Kikuchi e que sempre esteve nas nossas iniciativas de educação médica e provavelmente estará nas próximas também, porque a gente sempre conta com todo o profissionalismo, também toda a entrega do doutor. Queria também aqui deixar um agradecimento muito especial ao doutor Eduardo da Mata, que prontamente aceitou falar de linfedema. Ele que, na verdade, nos cobra que fale cada vez mais sobre linfedema, porque acho que mais do que aprender, é melhor discutir. Quando a gente assume que muitas vezes a gente não sabe de muitas coisas. A Sigvares se coloca, sim, nessa posição de temos que saber muita coisa, mas também somos eternos aprendizes e, com certeza, quando fala de linfedema, o Eduardo da Mata sempre bate na nossa cabeça e fala: vocês precisam disso, eu não gostei disso, postaram errado na rede social. E eu acho que é assim que a gente aprende. Tem que ter as pessoas certas falando diretamente com a gente o que é correto. Doutor, obrigado por sempre, literalmente, puxar nosso calcanhar aqui, bater na gente, mas de verdade pensando no melhor para o paciente, pensando no melhor para a comunidade médica e pensando no melhor também para as empresas, não só a Sigvares, mas como todas as empresas que querem cuidar dos pacientes com linfedema. Doutor, meu muito obrigado, e obrigado sim por moderar essa tão importante discussão. 6 de março, ainda é 6 de março, 9 horas, Dia Internacional do Linfedema. Espero que todos tenham gostado, que todos tenham aprendido. O MOH é uma iniciativa global da Sigvares, né? Medical Online Hub, ou MO, para quem está no Brasil.com. Pode entrar lá, MOH Sigvares. Nós vamos mandar um e-mail para todo mundo que se cadastrou aqui, para que assistam sim a nossa gravação. Vai estar disponível em breve nas nossas redes sociais e vai estar disponível também no MOH. E vai ter, para quem fala inglês ou fala outras línguas, nós vamos deixar com a transcrição, né? Vai estar ali legendado em inglês. Queria agradecer a todos. Uma boa noite a todos também. E se precisarem, contem com a Sigvares. Muito obrigado. Abraço a todos. Obrigado. Um abraço. Obrigada.